Esse é um salmo de Asaf, Salmo 79, e nós vemos aqui Asaf, o salmista, fazendo menção de um período bem difícil do povo de Deus, um período em que o povo passou pelo cativeiro babilônico. Interessante que Deus sempre permitiu as lutas, as batalhas, as tribulações em relação ao seu povo escolhido, para que o povo de alguma forma aprendesse as lições e crescesse e viesse a edificar-se na presença de Deus, visto que muitas vezes o povo desagradou o coração do Senhor e permitiu até nações pagãs judiarem de Israel. E uma nação significa uma quantidade pagã de pessoas. É isso que significa uma nação na Bíblia. Uma nação que não seja a nação de Israel. E quando eles estavam em cativeiro, aqueles pagãos ainda ficavam escarnecendo do povo, perguntando a eles: onde está o seu Deus agora? E quantas vezes, Quantas vezes as pessoas meneiam, as pessoas zombam, as pessoas escarnecem, as pessoas aproveitam situações para usarem de maldade em relação à fé cristã, em relação à nossa fé, em relação à nossa devoção, e agem com zombaria, agem com ironia, agem com sarcasmo, agem com maldade pura. Esses dias eu estava na rede social e um rapaz, assim, conhecido de muitos e muitos anos, praticamente desde a juventude, ele trouxe uma palavra muito infeliz em relação aos pastores, dizendo que os pastores precisariam trabalhar. E, na verdade, assim, uma pessoa que não é pastor, é fácil julgar. Duro mesmo é estar no coro de quem é, para saber qual é o preço que se paga, o nível da cobrança, o nível da batalha espiritual, o nível da fadiga muitas vezes, o preço da demanda do pastoreio. Então, quem está da parte de fora, com o seu coração enganoso e perverso, julga, diminui, humilha, faz pouco caso, mostra indiferença, e tudo de forma tola, tudo de forma insensata. Na realidade, quando o povo foi para o cativeiro, é óbvio que Deus permitiu, mas também eles, de alguma forma, ou de muitas formas, tiveram culpa para estarem em cativeiro. E eu quero, assim, perguntar para mim e para você nessa noite:
Será que não tem algo em nossa vida que nos torna cativos? Ou será que nós mesmos não vivemos num determinado cativeiro? Mas o que afinal de contas nos cativa nesta vida? Será que estar na presença de Deus verdadeiramente é o mais importante? Qual é a nossa percepção, nós que aqui estamos, em relação a isso? Não olhando muito para a vida dos outros, né? Porque cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Assim como o povo de Israel prestou, e a maioria foi sendo tratada. No período do deserto, a maioria ficou pelo deserto, por tudo aquilo que fizeram, não fizeram, semearam, colheram. Mas o que verdadeiramente nos cativa nesta vida, em relação ao reino de Deus, em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa devoção? Será que nós estamos vivendo realmente, verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós? De uma forma assim, real? Será que não tem nada, né, que nos torne escravizados ainda? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite. Porque percebe-se que o povo de Deus hoje em dia é muito materialista, não é verdade? Percebe-se que o povo de Deus hoje em dia está focado muito nos negócios desta vida. E estamos perdendo o foco de vivermos sob a luz da palavra mesmo, para fazermos a vontade de Deus, independente de todas as coisas. Independente se vamos ser abençoados, se vamos prosperar, né, se as portas vão se abrir, ou se seremos curados, ou se iremos alcançar outros patamares nesta vida. A verdade é que estamos muito focados nos negócios desta vida. E Paulo abordou a Timóteo, né, que se alguém não lutar de forma legítima, não alcançará aquilo que Deus quer que se alcance de fato. Não será coroado. Paulo abordou isso para Timóteo. Então, queridos, o que verdadeiramente nos cativa? Agora, eu assim, usando eu como exemplo, eu fico muito feliz com Deus, porque por mais que a vida cristã seja extremamente difícil de ser vivida, a partir do momento que se quer viver realmente sob a luz da palavra, eu louvo a Deus que por mais que as lutas sejam tremendas, grandes, eu ainda não desanimei, né? E com certeza você também não. Porque quem desanima, desiste. Quem desanima pode se considerar um perdedor na batalha. E o Asaf aqui, ele estava num nível de abatimento, que ao mesmo tempo, né, que ele está passando por dificuldades, ele está pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus visite, para que Deus trate com as nações. Mas ele revela assim um nível de desânimo, um nível de dificuldade terrível. E nós, cristãos, nós devemos lutar, né, para que não venhamos desanimar,
por mais que de repente a situação seja de cativeiro, ou exista algo além que nos cative mais do que uma vida real com Deus, uma vida completamente de devoção, de querer mais, de querer ser mais crente, de querer orar mais, de querer jejuar mais, de querer, como eu vi ontem, né, de querer pagar um preço a mais. Será que nós estamos num nível de querer pagar um preço a mais para que as coisas realmente aconteçam nas nossas vidas? Até que ponto? Bom, talvez exista algo que nos cative mais e faça nós deixarmos um pouco de lado o reino, né? Deixarmos um pouco de lado a nossa busca, a nossa comunhão com Deus, uma vida de intimidade, como tantos e tantos, nós já ouvimos falar de tantos homens, né, que verdadeiramente tiveram assim uma vida de completa devoção com Deus. E isso é uma coisa de cada um, isso é uma coisa da particularidade, da intimidade, de você entrar no teu quarto, o teu a sós com Deus, o teu coração com Deus, da tua busca com Deus, né? Mas diante de todas as demandas, eu vejo que nós não podemos desanimar, e ao mesmo tempo nós precisamos continuar trilhando, fazendo o que é certo, para que venhamos acolher aquilo que Deus quer que nós colhamos, no sentido de bênçãos para as nossas vidas. Paulo foi muito feliz, né, quando ele declarou assim lá em Gálatas. É um texto aqui que não sei se os irmãos já perceberam, eu cito bastante. Gálatas 6, quando ele falou assim que Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção, né? Se o povo foi cativeiro, é porque o povo semeou na carne. Deus não ia permitir que eles fossem para o cativeiro, Deus não ia permitir uma nação pagã oprimindo, judiando, matando, se eles não tivessem semeado na carne. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Aí Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. E fazer o bem, gente, abrange muitas e muitas coisas, até mesmo priorizar o reino, priorizar a casa de Deus, priorizar o culto de oração, né? E algo que o povo negligencia bastante. Faça o culto do fuzuê, faça o culto, né, com comes depois do culto, faça o culto da revelação, faça o culto, né, com o grande mistério Revelation pregando. Aí o povo vem com força, mas faça o culto de oração, aí a coisa fica um pouco mais estreita. Faça o culto da palavra, da escola bíblica dominical, aí a coisa fica um pouco mais estreita. Então, gente, mas é nesse momento que é o momento de semear, é nesse momento que é o momento de fazer o bem, priorizar estar na casa de Deus, priorizar uma vida de intimidade com Deus, priorizar uma vida de oração com Deus. Afinal de contas, né, nós damos tão pouco para Deus. É aquilo que eu falo, né, nós temos aí alguns cultos na igreja. Bom, aqui tem culto quase todo dia, né?
mas é 1 hora e pouco. Se fizermos as contas de quantas horas nós damos para Deus na semana, ainda vamos ficar em dívida, e dívida grande, né? Em comparação com aquilo que nós fazemos que não condiz em nada com Deus. Até mesmo a rede social tira muito mais tempo de nós do que propriamente uma vida devocional. Uma rede social tira muito mais tempo de nós do que propriamente uma vida de leitura bíblica. E vida de oração, vida de leitura bíblica é alimento, é saúde, é vitamina. Mas nós não, nós estamos semeando na carne, né? E a colheita vai ser condizente. Mas não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimado. Uma colheita maravilhosa pode chegar. Não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Apesar das demandas. É claro que todos nós aqui temos as nossas lutas, as nossas batalhas, que não são fáceis. A sua batalha com certeza não é fácil, irmã Lúcia. A sua batalha, irmã Meire, com certeza não é fácil. As nossas batalhas, né, Letícia? São batalhas difíceis, Marcelo. Batalhas difíceis. Só nós sabemos o preço que nós pagamos. Até mesmo para estarmos na presença de Deus. Quantos e quantos desanimaram, se frustraram, desviaram. Olha, eu tinha uma vida torta, voltada aos vícios. Quantas vezes, gente, eu tive tão abalado, mas graças a Deus, o Senhor nunca permitiu eu voltar para aquele mundo. Eu pensava o seguinte: não aguento mais, chega, não vou ser mais pastor, me cansei de lidar com pessoas, porque tem pessoas que são gente finíssima, mas tem pessoas que é só o sangue de Jesus, e a gente tem que estar lidando com todo tipo de gente, com todo tipo de personalidade, com todo tipo de caráter, e não é fácil. Nunca passou na minha cabeça, não, eu vou desistir, não aguento mais, vou ser taxista, vou tirar uma carteira e vou virar motorista de ônibus, viver eu e minha família, comendo lá os olhos fritos e tá mir de bom, comendo chuchu, tá ótimo. Não, nunca pensei isso. E, gente, é Deus que não me permitiu desanimar, e eu creio que um tempo de colheita vai chegar. Mas eu focar, e que não tenha nada além que me cative mais do que estar na presença de Deus, buscando a face de Deus, congregando, mesmo com todas as minhas falhas, que são reais e Deus sabe. O mais importante é estar na presença do Pai e priorizar estar na sua presença. Isso nós estamos fazendo. A realidade da vida é essa. Paulo falou assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Olha que texto maravilhoso. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós estamos passando por lutas, muitas vezes a situação é de cativeiro,
mas Deus está no controle das nossas vidas. E a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém, gente? Amém. Graças a Deus, vamos orar, fique à vontade, na presença do Rei da Glória.